sejam bem-vindos à nossa quarta aula no programa Saber Direito. Comigo, professora Lucília Sanches, que ministra o Direito Administrativo. O tema dessa nossa aula semanal é a Lei 8.112 de 1990, lei que rege o servidor público federal, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito das licenças, dos afastamentos dos servidores. Continuo com os meus queridos alunos Flávio, Claren, Diego. Devo mencionar para vocês novamente nosso e-mail para que vocês enviem as suas dúvidas, lembrando sempre de colocar qual que é o tema, quem é o professor, para ficar mais fácil e mais rápido a gente responder vocês. saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Nós vimos na aula de ontem, na nossa terceira aula, a respeito de alguns direitos, de algumas vantagens dos servidores. Hoje a gente continua estudando, num sentido amplo, vantagens e direitos dos servidores, porque hoje nós vamos estudar licença, afastamento e no finalzinho direito de petição. Então, o que seria licença e afastamento? Também são direitos dos servidores, também são vantagens para os servidores, só que não estão inclusos no título das vantagens, porque são vantagens não financeiras, são vantagens que não dizem respeito a valores. Licenças e afastamentos são possibilidades, são direito que os servidores têm de ficar um tempo fora, sem trabalhar. E sem perder o emprego, ou melhor, sem perder o seu cargo, né? Emprego em sentido amplo, cargo em sentido estrito. Então, o servidor tem a possibilidade de ficar um período sem trabalhar e sem perder o seu cargo. Esse período pode ser chamado tanto de licença quanto de afastamento. O que eu quero dizer é, não existe nenhuma diferença entre os grupos licença e afastamento. Por uma opção do legislador, existem 7 licenças e 4 afastamentos. Mas poderia ter sido chamado tudo de licença ou tudo de afastamento. A opção do legislador, ele chamou 4 de afastamento e 7 de licença. Nós vamos começar estudando as licenças. E quando a gente estuda licença, é importante que a gente tenha alguns enfoques. Primeiro enfoque, logicamente, é quais são as licenças. A gente precisa saber quais são especificamente essas 7 licenças. Segundo enfoque é entender as regras para cada uma dessas licenças. E faz parte das regras dessas licenças nós sabermos se eu estou de licença e recebo ou não a minha remuneração. E se eu posso pedir essa licença quando eu ainda estou no estágio probatório. Além disso, eu preciso de saber se aquela licença é considerada ou não para tempo de serviço. Isso para o servidor tem um efeito importantíssimo. E eu vou depois colocar um dado prático aqui para vocês, tá? Então prestem bastante atenção nas licenças, porque são extremamente importantes para o servidor e, claro, para quem quer o concurso público. Primeiro nós vamos listar as nossas 7 licenças e depois a gente vai analisar cada uma delas isoladamente. Podemos listar as primeiras licenças e agrupá-las nas licenças que eu não recebo remuneração. Então, nós vamos fazer um primeiro grupo de licenças, 4, que eu não recebo remuneração. As primeiras 4, portanto, a gente fica de licença, porém sem receber remuneração. A primeira delas é a licença para mandato classista. Segunda, licença por interesse particular. Licença por interesse particular. Terceira, licença para prestar serviço militar. E a última, licença sem remuneração, licença por afastamento do cônjuge. Então, nós temos 4 licenças sem remuneração. Total são 7 licenças, as 4 primeiras sem remuneração. Primeira delas, licença para mandato classista. Mandato classista é representar uma classe. Então, mandato classista é aquele servidor que vai representar a sua classe, que vai fazer parte do sindicato, trabalhar no sindicato da sua classe.
Com isso fica fácil da gente perceber o seguinte: essa licença não pode ser pedida nem retirada enquanto o servidor ainda está no estágio probatório. É algo bem lógico, porque percebam, se eu ainda não tenho certeza que eu realmente farei parte dessa classe de servidores, eu não tenho condições de representar essa classe de servidores num sindicato. Portanto, se eu ainda estou no estágio probatório, eu não posso pedir licença para mandato classista. Não posso pedir licença para mandato classista. Apesar dela não ter remuneração e dela não poder ser pedida enquanto no estágio probatório, essa é uma licença que conta como tempo de serviço. Ou seja, o período que eu estiver fora, representando a minha classe, será considerado como tempo de serviço. Será considerado como tempo de serviço. E qual é o período que essa licença pode durar? Por quanto tempo eu fico de licença para mandato classista e isso é contado como tempo de serviço? Um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. É importante a gente ter em mente que o servidor pode exercer mandato classista pelo tempo que ele quiser. Ele pode ser reeleito diversas vezes. No entanto, de licença, ele só pode por um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. Então, licença para mandato classista, sem remuneração, não pode no estágio probatório, conta como tempo de serviço por um mandato mais uma reeleição. Um mandato mais uma reeleição. O número de servidores de licença vai variar com o número de servidores que fazem parte, associados daquela classe de servidores. Então, se aquele sindicato tem até 5.000 servidores associados, um destes que representa a classe pode estar de licença. Se a classe tem de 5 a 30 mil, 2 servidores poderão ficar de licença. Se a classe tem mais de 30 mil, 3 servidores poderão ficar de licença. Então, o número de servidores de licença para esse mandato vai variar de acordo com o número de sindicalizados. Com isso, a gente conclui a primeira licença, que é a licença para mandato classista. E passa a analisar a segunda licença, que é a chamada licença para interesse particular. O nome já diz bastante. Licença para interesse particular. É seu interesse. Ninguém pode determinar o que é ou não interesse particular. Ou seja, é algo subjetivo. Não cabe à administração fazer uma análise a respeito do que seria ou não um razoável interesse particular. O que cabe à administração aqui é fazer uma análise discricionária de conveniência e oportunidade de liberar este servidor num dado momento da administração. Então, perceba que a administração não analisa se aquilo é ou não um interesse particular, mas ela analisa se naquele momento ela pode liberar o servidor ou não e desfalcar a administração, independente do interesse dito particular. Não cabe a ela ir analisar o que seria o interesse particular. Essa licença, portanto, é um ato discricionário da administração. Não tem remuneração e acho que bastante óbvio também a gente entender e guardar que ela também não pode ser retirada no estágio probatório. Não posso eu ainda, sem ter adquirido estabilidade, pedir e retirar licença para interesse particular. Também acho que é bastante tranquilo a gente entender e gravar e visualizar que é uma licença que não vai contar como tempo de serviço. Não posso contar como tempo de serviço, você está fora por interesse seu privado. Então, ela não pode no estágio probatório, não conta como tempo de serviço e não tem remuneração. Período, Lucília, dessa licença. Posso ficar de licença para interesse particular por até 3 anos. Até 3 anos. Segunda licença, licença para interesse particular, até 3 anos. Terceira licença, licença para prestar serviço militar obrigatório. Licença para prestar serviço militar obrigatório.
Aqui a gente tem uma situação bastante interessante. Você trabalha na administração, no DENIT, no DENIT não vale, né? Eu estava conversando com os meninos aqui, eu ia colocar DENIT porque é exemplo de um dos outros alunos que estão aqui. Mas DENIT não vale, porque DENIT não vai ser, não é servidor, né? DENIT é empregado ou é servidor? Autarquia? Isso, então, servidor. Então, você trabalha no DENIT e aí você é convocado para prestar o serviço militar, porque na minha cidade, essa sigla é outra coisa, completamente diferente, eu associei. Em âmbito federal, isso mesmo. Em âmbito federal, nós temos aqui o servidor que trabalha no DENIT e ele é convocado para prestar serviço militar obrigatório. Veja que ele está trabalhando para a administração e ele é convocado para continuar trabalhando para a administração. Em outra circunstância, com certeza, mas ainda é um trabalho para a administração. Por isso, pode sim o estágio probatório. Não há nenhuma restrição ao fato de você ainda estar prestando o seu estágio probatório e ser convocado para prestar o serviço militar obrigatório, sem restrição em relação a isso. Também entendendo essa situação, a gente consegue perceber que, obviamente, sem problema nenhum, esse tempo aqui será considerado como tempo de serviço. Afinal de contas, eu estou trabalhando para a administração, não mais naquela autarquia, não mais para a União Federal, naquele órgão, digamos assim, mas para a União Federal, em um outro órgão, uma outra circunstância. Então, conta como tempo de serviço aquele período que eu estou de licença para serviço militar obrigatório. Presto meu serviço militar obrigatório, acabei o serviço militar obrigatório, eu tenho 30 dias para retornar ao órgão ao qual eu trabalhava, ou à autarquia para a qual eu trabalhava. 30 dias que é o que a gente chama de período de trânsito, onde o servidor vai voltar para onde ele trabalhava. Esses 30 dias aqui também sem remuneração, porque essa licença é uma licença sem remuneração. E o período de trânsito, portanto, será sem remuneração. Só uma observação em relação a essa licença, porque ela tem uma peculiaridade. Normalmente, as licenças não podem no estágio probatório. E, quando podem no estágio probatório, o estágio probatório fica suspenso. Ou seja, é como se a gente parasse a sua avaliação, você vai de licença, quando você volta, a gente começa ou continua novamente a sua avaliação. Então, na prática, o estágio ele pode durar mais de 3 anos do calendário, porque você entrou, tem 1 ano que você está na administração, sendo avaliado, 1 ano de estágio probatório, pediu determinada licença, suspende-se o seu estágio probatório, voltou de determinada licença, faltam 2 anos para o seu estágio probatório terminar. Na prática, portanto, ele dura 3 anos, mas pode demorar mais que 3 anos do calendário. Tá? Você é avaliado por 3 anos. A peculiaridade desta licença que nós estamos estudando, para serviço militar obrigatório, é justamente não suspender o estágio. Na licença para serviço militar obrigatório, você, embora esteja de licença, continua sendo avaliado. Justamente porque, apesar de tudo, você continua na administração, continua trabalhando para a administração. Então, você não vai ser avaliado aqui na autarquia que você trabalha, mas você vai ser avaliado aqui no serviço militar obrigatório. Então, essa licença é a única em que a gente não suspende o estágio probatório. O estágio probatório não fica suspenso. Guardem essa peculiaridade dessa licença para que a gente possa passar para a última licença sem remuneração, que é a chamada licença por afastamento do cônjuge. Licença por afastamento do cônjuge. Licença por afastamento do cônjuge vai nos remeter ao que nós estudamos na segunda aula. Segunda aula, a gente aprendeu que se nós, servidores federais, formos casados com alguém que também é servidor e o nosso cônjuge for removido de ofício, nós temos direito a ser removido. Não foi isso que nós aprendemos na segunda aula? Agora a gente vai perceber, portanto, ou vai se dar conta, portanto, que se nós formos servidores federais e formos casados com alguém que não é servidor, ou com alguém que até é servidor, e
pedir a remoção, nós não teremos direito de ir para onde o nosso cônjuge foi. Então, veja que a remoção por direito é apenas quando o nosso cônjuge é servidor e vai de ofício, é removido de ofício. Se ele for removido a pedido ou se ele não for servidor, caso ele mude de cidade, nós não teríamos aí direito a ser removido. O que a gente pode fazer? Claro, sempre pedir. Se a administração perceber que é interesse dela, também ela envia. Mas se não for interessante para a administração, se eu não conseguir ser removido e eu não quiser me distanciar do meu cônjuge, eu posso pedir licença por afastamento do cônjuge. E aí eu tenho condições de acompanhar o meu cônjuge. Claro, sem receber, porque essa licença é sem receber, nós vimos isso. Mas pelo menos eu costumo brincar, não vai separar, né? Não vai separar porque mudou. Pede a licença por afastamento do cônjuge. Então, gente, se a ideia é não separar, pergunto para vocês, é possível que essa licença seja pedida no estágio probatório? Se a ideia é não separar, pode. Não é porque você está no estágio que você vai separar. Está no estágio, coitado, agora acabou de passar no concurso, tem dinheiro para casar, separa, porque um foi para um lado, outro foi para o outro. Não. Então, essa licença é sem remuneração, mas essa licença pode sim ser pedida e concedida durante o estágio probatório. Pode ser concedida e pedida durante o estágio probatório sem problema nenhum. Essa licença só não vai ser contabilizada como tempo de serviço. Não posso contar como tempo de serviço. Ok? Com isso a gente finaliza as 4 primeiras licenças, que são as licenças sem remuneração. Mas nós vimos desde o início que existem 7 licenças. Agora nós vamos estudar a 5ª geral, que é a única com remuneração total. Única licença com remuneração total. 5ª licença. Chamada de licença capacitação. Licença capacitação. Essa licença capacitação, ela existe desde 97, ou seja, ela não foi originária, a letra originária da lei. 7 anos depois da lei, eles acrescentaram na lei a licença capacitação em substituição à antiga licença prêmio. Hoje a licença prêmio não existe, no seu lugar entrou a licença capacitação. O que é a licença capacitação? A cada quinquênio que o servidor está na administração federal, existe a possibilidade de a administração entender que é interessante para ela fazer com que você faça algum curso e se capacite, se melhore, se aprimore para a administração, para o trabalho da administração. E aí ela te libera por até 3 meses para que você faça determinado curso para aprimoramento. Antes ela te liberava por 3 meses para você ficar de férias, ficava à toa recebendo. Isso era licença prêmio, hoje não existe mais. Agora você vai fazer um curso de capacitação. Pode ser um curso de línguas, pode ser um curso de braille, pode ser um curso de libras, né, linguagem dos sinais, algum curso que te faça, que tenha utilidade para o seu trabalho, para a sua atividade dentro da administração. É uma licença que não é direito do servidor, é uma discricionariedade da administração, discricionariedade, portanto é uma licença que você não acumula. Passados 5 anos, se você tirou essa licença e fez o curso, ótimo. Se não, zerou. Daqui a 5 anos será feita uma nova análise para verificar se você fará um curso ou não, um novo curso, enfim. Esquece os 5 anos para trás. Você não acumula se você não pedir ou se você não conseguir essa licença, tá? Então, a licença para capacitação é uma licença com remuneração, onde eu vou fazer um curso para administração. Portanto, acho que é muito claro para nós que é uma licença que conta como tempo de serviço, porque eu estou ali, afinal de contas, estudando para me melhorar para a administração. E é uma licença que acho que também está muito claro, não vou pedir no estágio probatório, concordam comigo? A cada 5 anos, o estágio probatório dura 3, significa que já tem 2 anos que eu terminei o meu estágio probatório. Então, não faço análise aqui de ser possível ou não durante o período do estágio probatório. Para a gente
Observar novamente, 7 licenças, 5 já foram, 4 sem remuneração, 1 com. Agora nós vamos analisar as duas últimas. E essas duas últimas licenças, elas ora possuem remuneração, ora não possuem remuneração. Então, as duas últimas, licença por doença na família, e licença para mandato eletivo, não confundam com o primeiro, que o primeiro era mandato classista, agora é mandato eletivo e doença na família. Eu terei um período com remuneração e outro período sem remuneração. Vamos começar pela licença por doença na família. Licença por doença na família. É um direito do servidor, que hoje está muito claro, inclusive essa licença sofreu alteração agora em junho de 2010. Havia uma medida provisória tratando sobre ela, e a medida provisória foi convertida em lei em junho de 2010, então ela sofreu algumas alterações, e hoje está muito claro que o período que eu posso ficar de licença em razão de doença na minha família, de alguém da minha família, são 150 dias anuais. 150 dias anuais. E hoje está muito claro também que esse ano que eu conto para limitar os 150 dias não são o ano do calendário romano. Eu conto o ano a partir do meu primeiro dia de licença. Então, se eu tirei licença hoje, primeira vez que eu pedi essa licença começou hoje, de hoje a 12 meses eu vou contar um ano. Não é o calendário romano, tá? 150 dias a contar do primeiro dia que eu tiro essa licença. Outra coisa que facilitou muito com essa alteração da lei. A lei deixou muito claro algo que havia muita discussão. Os primeiros dias são com remuneração e podem durar até 60 dias. Então, o primeiro período é com remuneração e pode durar até 60 dias. Com remuneração, pode durar até 60 dias. Segundo período, sem remuneração e pode durar até 90 dias. Sem remuneração e pode durar até 90. Então, Lucília, como é que vai funcionar isso? Primeiro, obviamente, você tem que comprovar que você tem um parente doente que precisa de você acompanhando, que é impossível que você consiga aí um horário especial, alguma coisa, sem que seja necessário você ficar afastado, você sair, ficar de licença para cuidar daquela pessoa. Com certeza tem perito oficial, enfim. Comprovado isso, você tem até 60 dias durante um ano, a contar do primeiro dia que você conseguiu a licença, para cuidar desse seu parente recebendo. Passou 60 dias, seu parente continua doente, você tem agora mais 90 dias para continuar acompanhando, só que agora sem remuneração, tá? Só que agora sem remuneração. Essa licença é uma licença que você ora tem remuneração, ora não tem. Mas é uma licença que sempre poderá durante o período do estágio probatório. Independente de seus 60 primeiros dias ou os 90 últimos, todo o período dessa licença pode ser requisitado durante o estágio probatório, sem problema nenhum. Só que ela contará como tempo de serviço apenas quando você receber a sua remuneração. Portanto, só contará como tempo de serviço nos 60 primeiros dias. Os últimos 90 dias não serão computados para tempo de serviço. Não serão computados para tempo de serviço. Última licença, que também tem um período sem, um período com, é a chamada licença para mandato eletivo. Licença para mandato eletivo. A licença para mandato eletivo é uma licença que você tem um primeiro período sem remuneração e um segundo período com remuneração. Então, aqui inverte se nós formos comparar com a licença por doença. Lá começa com e termina sem. A licença para mandato eletivo começa sem e termina com. O que é mandato eletivo? Mandato eletivo é um mandato político.
É quando você pede licença para ser escolhido naquele partido, lançar sua candidatura e participar das eleições. Para isso, se você é servidor, você vai pedir licença para mandato eletivo. Inclusive, se você é servidor, encarga em comissão, direção, chefia, assessoramento, trabalha com arrecadação ou com fiscalização, você sequer vai pedir essa licença. Você vai ter que ficar afastado para não haver aí uma ingerência entre a sua atividade e a eleição que você está querendo participar. Se você não for servidor numa dessas circunstâncias, direção, chefia, assessoramento, fiscalização e arrecadação, aí você pede a licença para mandato eletivo. E essa licença, ela vai durar no primeiro período em que você não tem remuneração, da sua escolha na convenção partidária até a véspera do registro da sua candidatura. Ou seja, do momento em que você é escolhido pelo seu partido até a véspera do registro da sua candidatura, você deve ficar de licença para mandato eletivo, só que agora sem remuneração. Do registro até o 10º dia após o pleito, você pode ficar de licença, mas agora com remuneração. Então, do registro até o 10º dia após o pleito, de licença, recebendo com remuneração. Desde que, gente, esse período não ultrapasse 3 meses. Se esse período, registro da candidatura, 10 dias após o pleito, ultrapassar 3 meses, você perde a remuneração. Claro, esse ano foi ano de eleição, a gente acompanhou e observa. Esse período nunca ultrapassa 3 meses. Mas a Lei 812 se resguardou. Diz, caso a lei sobre as eleições mude, eu não vou pagar mais do que 3 meses para o meu servidor que está de licença nessas circunstâncias. Então, ela começa sem, termina com. É uma licença que eu posso pedir no estágio probatório, sem problema nenhum, independente de ser com ou sem remuneração. E é uma licença que também só será computada como tempo de serviço, quando eu estiver recebendo, quando o servidor estiver recebendo. Uma dica prática para você que é servidor ou que vai ser servidor. Licença que você não recebe, a princípio você também não tem o desconto da sua aposentadoria. Porque a aposentadoria do servidor é descontada em folha. Logo, se não é pago ao servidor, eu não tenho como previamente descontar em folha. Caso você esteja de licença sem remuneração e não queira perder todo esse período, você avisa para a administração que você vai depositar o valor da sua aposentadoria. E aí você faz o depósito do valor da sua aposentadoria. Porque apesar de você ficar aí, por exemplo, 3 anos de licença para interesse particular sem receber, aqueles 3 anos serão computados numa futura aposentadoria para você. Tá? Então isso é muito importante, porque é muito comum chegar, inclusive para os advogados, isso é muito importante para quem advoga na área, alguém que está pensando que é servidor e faz consultoria com aquele advogado e fala, olha, mas é uma licença sem remuneração, o que eu poderia fazer, tem alguma implicação? Primeira coisa que você deve recomendar ao seu cliente e que você, servidor, deve fazer é avisar para a administração, eu quero continuar contribuindo para a minha aposentadoria, porque aí você não perde, pelo menos para fins de aposentadoria, aquele período que você não estava trabalhando. Porque nós sabemos que a aposentadoria diz respeito ao tempo de contribuição e não ao tempo efetivamente trabalhado. Não adianta eu trabalhar se eu não contribuo, mas adianta eu contribuir sem trabalhar, né? A aposentadoria tem como base o tempo de contribuição. Com isso a gente fecha as 7 licenças, lembrando que talvez você deva estar pensando assim, Lucília, você não falou da licença quando o servidor está doente. Você falou quando ele vai cuidar de alguém da família dele, mas você não falou quando ele, servidor, está doente. Porque aqui, eu disse para vocês no início da aula, nós estamos trabalhando as licenças que são um plus, que são, inclusive, poderíamos dizer, vantagem no sentido amplo. Ou seja, nós estamos trabalhando o grande diferencial do regime jurídico de um servidor.
O que tem de bom? Por que tantas pessoas querem ser servidores? Porque tem alguma coisa boa ali. E essas são coisas boas, a possibilidade de você estar fora sem perder o seu cargo, tá? Licença porque você, servidor, está doente, é uma licença que você, servidor, tem, mas que qualquer empregado tenha. Seja ele público, seja ele privado, qualquer um tem. Então, o que nós trabalhamos aqui são licenças não previdenciárias. Licenças não previdenciárias, portanto, são um plus em relação ao servidor, tá? Para a gente conseguir fazer uma continuidade, a gente vai partir da última licença para iniciar o primeiro afastamento. A última licença que nós estudamos foi licença para mandato eletivo, não foi? Licença para mandato eletivo. Então, nosso primeiro afastamento vai ser afastamento para a atividade política, tá? O afastamento para o próprio mandato especificamente, para que você exerça o seu mandato. Por quê? Se eu era servidor, ou melhor, se eu sou servidor e pedi licença para me candidatar, caso eu ganhe eleição, provavelmente eu não vou poder fazer as duas coisas. Eu não vou poder estar num cargo político e estar também no mandato eletivo, né? Ou ser servidor. Então, a regra é, eu, servidor, me candidatei, perdi a eleição, volto para trabalhar, não gera dificuldade nenhuma. Mas se eu, servidor, me candidatei e ganhei a eleição, eu vou pedir um afastamento para exercer esse meu mandato eletivo. Agora sim, um afastamento para que eu possa efetivamente cumprir o meu mandato eletivo. Essa é a regra. Mas para a gente analisar com pormenores esse afastamento, é importante que a gente faça uma pequena divisão em relação aos mandatos. Então, a análise desse afastamento requer que a gente divida os mandatos em 3 grupos, tá? Primeiro grupo, o grupo dos mandatos federais, estaduais e distritais. Mandato federal, estadual e distrital. Segundo grupo, o grupo do mandato para prefeito. E o terceiro, mandato para vereador. Mandato para vereador. Então, a gente vai analisar cada uma dessas circunstâncias. A começar pelos mandatos federais, estaduais e distritais. Veja bem, mandato federal, estadual, distrital. Presidente, governador, senador, deputado distrital, deputado federal. Impossível que eu mantenha a minha posição de servidor e também exerça esse mandato. Portanto, eu terei que pedir afastamento para mandato eletivo. Afastamento para mandato eletivo. Qual a remuneração eu vou receber? A minha de servidor ou a do mandato? A lei é silente nesse caso. A lei não fala. E apesar da lei não falar, a doutrina majoritária entende que provavelmente, uns dizem que é a escolha, mas a doutrina majoritária entende que você vai receber a remuneração do mandato, né? Claro, porque provavelmente é a mais alta. Com certeza deve ser a mais alta. Então, cuidado que a lei ela é silente. Doutrina majoritária diz que você vai receber a do mandato. Embora há doutrinador que defenda que cabe a você uma opção. Você que vai optar qual seria a remuneração. Isso porque, no segundo grupo, que é o para prefeito, você faz essa opção. Você com certeza não dá conta de ser prefeito e ser servidor. Então, você afasta para o mandato de prefeito. Mas aqui, a lei é clara ao dizer que você opta por qual remuneração você quer ganhar. Qual remuneração você irá receber. E isso é uma forma até de estimular as diversas classes de servidores a concorrer ao mandato eletivo de prefeito. Porque se você é um servidor do alto escalão, recebe em torno aí de 17, 15 mil, e no seu município o prefeito ganha 3 mil, você não vai ter interesse. Né? Para que eu vou ser prefeito e deixar de receber 17 para receber 3 mil? Não é verdade? Sem lógica nenhuma. Então, para viabilizar, para fazer com que todo mundo tenha interesse de candidatar, a lei fala, olha, você vai poder optar, seja a remuneração do prefeito, seja a remuneração do servidor. Porque a gente também pode pensar ao contrário, alguém que está começando
como servidor e recebe uma média aí de 4 mil, sendo prefeito de uma grande capital, onde ele ganha 20 e tantos mil. Ah, agora eu vou querer do prefeito. Então, a lei diz que você vai poder optar por qual remuneração você vai querer receber. E o terceiro grupo é o grupo dos vereadores. E aí eu acho que no Brasil, pelo menos, a gente consegue ser vereador e ser servidor, né? Porque no Brasil, normalmente, até onde eu tenho conhecimento, os vereadores trabalham de noite e normalmente terça e quinta, né? Portanto, se você é servidor durante o dia, você consegue ser vereador na terça e na quinta de noite. Acho que não vai atrapalhar o seu trabalho e a lei também acha assim. Por isso que ela disse, se o seu mandato é para vereador, você vai fazer uma análise de compatibilidade ou não de horário. Se houver compatibilidade de horário, você exerce as duas coisas, não precisa afastar. Se não houver compatibilidade de horário, aí sim, você afasta do seu cargo de servidor e exerce apenas o seu mandato de vereador. Então, vereador depende de uma compatibilidade ou não de horário. Se o vereador afastar, ele vai optar pela remuneração, tal qual o prefeito. Ele opta a de servidor ou de vereador. Se ele acumular o cargo de vereador com o cargo de servidor, ele vai com certeza acumular as remunerações. Claro, se ele trabalha 2 vezes, ele recebe 2 vezes, tá? Então ele acumula. Ou seja, são 3 afastamentos bem interessantes, diferentes dependendo de qual mandato que você vai exercer. Mas eles têm em comum a seguinte circunstância: todos eles podem no estágio probatório, sem dúvida nenhuma. É só a gente raciocinar de onde a gente partiu. Nós não partimos da licença para que eu concorresse e, quem sabe, ganhasse a eleição? Naquela licença a gente não podia, licença para atividade política, a gente não podia, em período de estágio probatório? Se eu posso concorrer durante o estágio probatório, claro e óbvio que se eu ganhar a eleição durante o período de estágio probatório, eu vou poder tomar posse e exercer o mandato eletivo. Sem dúvida nenhuma, acho que não tem dificuldade nisso. São afastamentos também que contam como tempo de serviço, você não vai perder o seu tempo, conta para tudo, menos promoção por merecimento. Vai contar como tempo de serviço para tudo, menos promoção por merecimento. Óbvio também, porque se você não está trabalhando, como é que eu vou analisar se você merece ou não ser promovido? Você está fora, está em outro setor, está no mandato eletivo, tá? Então, esse primeiro afastamento é um afastamento extremamente tranquilo, sem maiores dificuldades. Faltam ainda 3 afastamentos. Nós vamos analisar ainda 3 outros afastamentos. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Afastamento para estudo ou missão no exterior. Afastamento para pós-graduação estrito sensu no país. Pós-graduação estrito sensu no país. E afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Afastamento para estudo ou missão no exterior. O que seria uma missão no exterior? Você participar de, por exemplo, algum organismo internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, você participar do Greenpeace, você participar de algum organismo internacional. E aí você pode pedir afastamento para participar desse organismo internacional. Vai depender de autorização, portanto é uma discricionariedade da administração. A autorização é essa que vai variar de acordo com o órgão que você trabalha, executivo, legislativo, judiciário. Se você está no executivo, ministro de Estado; se você está no legislativo, presidente das casas; no judiciário, ministro-presidente do STF. Dada essa autorização, você vai sim poder participar desse organismo internacional. É um afastamento interessante porque se o Brasil participar desse organismo internacional, você vai sem receber. Se o Brasil não participar, você vai com a sua remuneração. Professora, eu não entendi muito bem. Tem uma lógica nisso. Perceba o seguinte:
Se o nosso país, ele ajuda aquele organismo, digamos que o nosso país faça parte e faz da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e manda recursos, investe, ajuda, o fato dele te liberar também já é uma segunda ajuda. Se ele te libera e ainda te paga para ir, ele está ajudando 3 vezes, porque ele está ajudando, mandando alguém para lá e pagando esse alguém para ficar lá. Por isso que ou ele vai ajudar e liberar você, ou ele não ajuda e libera com remuneração. Que aí a gente consegue compatibilizar. São 2 formas de ajudar, sem também ajudar extremamente, né? Então, se eu já ajudar financeiramente lá, eu vou só liberar você. Se eu não ajudar financeiramente, eu libero você e, inclusive, pago a sua remuneração para você ir. Estudo no exterior. A mesma ideia, ou seja, depende de autorização, variando de acordo com o órgão que você está, executivo, legislativo e judiciário. Estudo no exterior pode ser dos diversos tipos de estudo, vai depender do seu regimento interno, de onde você trabalha, para eles fazerem essa análise dessa possibilidade ou não, daquele estudo ser liberado para esse afastamento, tá? O que a gente não pode é confundir estudo no exterior com afastamento para pós-graduação, estrito sensu, no nosso país. Afastamento para pós-graduação, estrito sensu, no nosso país, estamos falando especificamente de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mestrado, doutorado e pós-doutorado. São afastamentos que você não vai poder enquanto você estiver no período do estágio probatório. A lei não é clara ao falar isso, que a lei diz é o seguinte: afastamento para mestrado só depois de 3 anos. Para doutorado e pós-doutorado, só depois de 4. Se o estágio dura 3, o que a gente pode concluir? Durante o período do estágio, eu não posso pedir esse tipo de afastamento. São afastamentos que eu só consigo depois de verificada todas as possibilidades para que eu continue trabalhando e fazendo a minha especialização. Só se eu provar que é impossível especializar sem pedir afastamento, que eu consigo esse afastamento. E muito interessante, é um afastamento com remuneração. Isso é ótimo. Eu costumo brincar com os meus alunos. Quer fazer mestrado? Quer fazer doutorado? Passa no concurso. Que aí você tem a grande chance de fazer um mestrado, um doutorado, sozinho. Você não precisa de estar naquela confusão de estar trabalhando e fazendo o seu mestrado ou o seu doutorado. Isso é muito bom, ajuda, porque mestrado e doutorado é bem puxado. Então, você recebe. Agora, claro, né, gente? Você ficou lá o período necessário para fazer o seu mestrado, período necessário para fazer o seu doutorado, e de repente você volta sem o título, sem a titulação. Vai devolver todo o dinheiro que você recebeu da administração. Não vai ficar com dinheiro se você voltou sem a titulação. A não ser que você comprove que houve ali um caso fortuito, uma força maior, alguma coisa muito extraordinária para que você não tenha conseguido voltar com a sua titulação. Se você comprovar isso e a administração aceitar, ótimo, sem problema nenhum, aí você não tem que devolver a sua remuneração. Dei um privilégio especial ao afastamento para doutorado, porque ele sofreu algumas alterações agora também, na mesma lei que mudou a licença por doença na família, nós temos também o afastamento para pós-doutorado, melhor dizendo. Então, privilegia a leitura dele, a Lei 12.269 de junho de 2010. Agora, em junho de 2010, sofreu alteração. E o que essa lei alterou em relação a esse afastamento? Disse que neste caso desse afastamento, se você tinha tirado licença para interesse particular ou um dos outros afastamentos que nós acabamos de estudar, para pós-graduação, você não poderá pedir o afastamento para o pós-doutorado, tá? Ele diminuiu as limitações. Então, valorizem essa mudança da lei. Isso é bastante importante. Para a gente acabar com os afastamentos, é interessante que a gente fale do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Simples esse afastamento, significa que você é convidado
a ser cedido para um outro órgão ou entidade. É o famoso cedido. Eu sou do STF, mas agora eu estou lá na Petrobras. Eu sou do STF, mas eu estou no Tribunal Militar. Se você for cedido a outro órgão ou entidade, para um cargo em comissão, uma função de natureza especial, você vai pedir esse afastamento para servir a outro órgão ou entidade. E já que a gente aprendeu licença e afastamento, é importante a gente destacar a concessão e depois aprender a pedir isso. O que são as concessões? São situações em que a administração concede, permite que a gente fique fora, sem cortar nada da nossa remuneração. Ou seja, muito parecido também com a licença e com o afastamento. 3 situações de concessão em que a gente fica fora, sem perder nada da nossa remuneração. 1 dia para doar sangue, 2 para título de eleitor e 8 para o casamento ou para o falecimento, que é chamado de concessão de gala e concessão de nojo. Claro que você não tem 8 dias para falecer, são 8 dias caso alguém da sua família faleça. E a pergunta que todo mundo do direito, os operadores do direito fazem ou pensam: qual parente? Que grau de parentesco? A lei não estabelece grau de parentesco, ela lista quem são esses parentes, tá? Os pais, os filhos, cônjuges e os irmãos. Não há aqui limitação de grau de parentesco. Além dessas concessões, a administração também concede não que a gente falte, mas que a gente fique um período de horário especial. Se você, por exemplo, é servidor doente, com alguma deficiência, ou tem algum parente deficiente, você pode ter um horário especial. Se você é servidor que está estudando, pode ter um horário especial. E se você é servidor que está exercendo aquele curso ou concurso que nós estudamos na aula passada, lembra-se dele? Licença para capacitação por curso ou concurso. Se você está ali ministrando aquele curso ou trabalhando naquele concurso, você também pode vir a ter um horário especial, ela lhe concede um horário especial, tá? Então, são as licenças, os afastamentos e as concessões, grandes vantagens, coisas muito boas que a Lei 8.112 traz para o servidor. Para que eu possa conseguir essas vantagens e os direitos que nós já estudamos, a gente precisa analisar o capítulo do direito de petição da Lei 8.112. E segundo esse capítulo, obviamente, eu tenho que pedir, encaminhar o meu pedido ao meu chefe, e é o meu chefe quem encaminha esse pedido à autoridade que vai decidir se eu mereço ou não aquele direito, aquela licença, enfim, aquilo que eu estou pedindo. Da decisão dele cabe reconsideração, da reconsideração cabe recurso. E aí a gente tem 3 instâncias recursais neste tipo de processo administrativo. Lembrando que existe prazo prescricional de 5 anos ou prazo prescricional de 120 dias, dependendo da situação que você estiver requerendo. 5 anos, se você estiver requerendo algo relacionado à demissão, à cassação, à retribuição, a créditos resultantes da relação de emprego. E 120 dias, se você estiver requerendo quaisquer outras situações. Qualquer outro pedido seu, o prazo será de 120 dias. Então, observem quando vocês forem pedir isso, seja você um servidor, seja você um advogado, que deve ser obedecido ao processo administrativo chamado direito de petição dentro da Lei 8.112. Para que você, inclusive ao prazo, para que você tenha direito a isso. Portanto, antes da gente fazer um resumo geral, um apanhado geral da nossa aula, pergunto a vocês, alguma pergunta? Alguma dúvida? Caso. Fala, Di. O que significa dizer que o recurso não terá efeito suspensivo? Essa é uma pergunta muito recorrente. Significa dizer que o recurso não terá efeito suspensivo, Lucília. Significa que aqui a gente adota a regra do processo civil, ou seja, se eu recorro, a priori, a decisão recorrida está valendo. A não ser que quem receba o recurso aplique a ele um efeito suspensivo, ou seja, suspenda a decisão anterior tem validade, já pode ser aplicada. É isso que significa. Mais alguma pergunta? Flávio? A licença para serviço militar, ela é sem remuneração, mas o militar não recebe soldo? Muito importante essa pergunta também. Normalmente nós temos alunos militares, enfim, ou que estão querendo prestar concurso, mudar, eles
sempre tem essa dúvida, muito interessante. O militar, ele recebe soldo, mas o soldo, a gente viu no início, acho que na nossa primeira aula, ele é apenas assim uma ajuda para o militar. Ele não tem aquela ideia do pagamento. Então, veja bem, ainda que o soldo fosse um pagamento propriamente dito pela função dele, não é o seu órgão, no caso eu dei exemplo do DENIT, não é o DENIT que paga. Então, aquela licença para o DENIT é sem remuneração. Ele, DENIT, não paga nada para o servidor, porque o soldo é pago pelo Ministério do Exército, tá? Então, o DENIT, o órgão ao qual você pertence, não te paga nada, nesse sentido que é sem remuneração, tá bom? Mais alguma? Não? Ou seja, nós vimos agora todas as vantagens aplicadas aos servidores que não são vantagens financeiras. Embora a lei não traga esse título vantagem, nós temos aqui a ideia de vantagem, porém não são vantagens financeiras. São as 7 licenças, os 4 afastamentos e as 6 concessões, analisando aquelas em que a gente fica ausente ou tem apenas um horário especial. E aprendemos também que está na Lei 8.112, no capítulo Direito de Petição, como eu peço, como eu requisito todas essas vantagens e esses direitos que o servidor tem. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Peço para vocês que nos sigam, nos acompanhem aí na nossa última aula, onde a gente vai ter uma ideia conclusiva a respeito da 812. Quem tiver interesse, acesse o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula www.youtube.com/saberdireitoaula. Ok? Foi um prazer, até a próxima aula.